Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que está a situação da cigarrinha. Nós temos visto muitos relatos de produtores relatando nesse problema com cigarrinhas, com enfesamentos, tirando produtividade dessa segunda safra de milho. E quem vai ajudar a gente nessa conversa a entender o que está acontecendo lá no estado é o Ivan Bordim. Ele é coordenador do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ivan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes aí, né? Todos os que estão ligados no canal Notícias Agrícolas. Bom, a questão da cigarrinha, como todo mundo sabe, né? É um problema já que está aqui instalado no estado do Paraná há pelo menos uns 5 anos, né? E o que a gente vem observando que essa safra, essa safrinha agora, né? Segunda safra de inverno, 2022 vai ser uma safra tão problemática quanto foi a de 19, se não for pior, tá? O que a gente observa é o seguinte, existe, com a questão da seca no verão, né? Isso a gente já observa, isso é bem nítido, né? Uma seca que nós tivemos no ano de 19, seca no verão, e isso acarretou no quê? Naquele momento, né? A semeadura de milho safrinha mais cedo em algumas regiões, e isso esticou a janela de semeadura no estado, né? Então foi uma janela muito longa, chegou a dar acima de 60 dias, perto de 90 dias, pessoas que acabaram perdendo a soja ou colhendo a soja mais cedo, né? E plantando milho safrinha mais cedo. Passado 2 anos, a incidência da cigarrinha não foi tão grande, no ano de 20, 21. Agora, no ano de 22, o que ocorreu? Nós tivemos uma seca no verão passado, né? A nossa soja, ela caiu a produtividade em torno de 40%. Então, teve regiões no estado que simplesmente não colheram soja, tá? Então, teve alguns produtores que foram atrás do seguro, né? E pararam de investir na soja e abandonaram as lavouras. Teve lavouras que foram realmente abandonadas. E essas lavouras, o que aconteceu com elas? Tiveram milho tiguera, né? Essas espigas de milho do safrinha que ficaram para o verão, que não foram colhidas, ou que caíram ali, ficaram esmagadas por algum pneu de trator, alguma coisa assim, que foram saindo. Então, essas lavouras de soja que foram abandonadas ou mal cuidadas, porque já estavam perdidas, proporcionaram uma ponte verde para o milho, para a cigarrinha, né? E essas regiões também, as que foram, enfim, abandonada a cultura da soja, foram plantados milho mais cedo, novamente tivemos o fenômeno de uma janela de semeadura do milho safrinha para 22 muito extensa, muito larga. Então, nós tivemos uma ponte verde. Então, a cigarrinha ela foi migrando dentro dessas áreas de ponte verde muito larga. Então, assim, sem dúvida nenhuma, tá? Colocando isso com muita clareza, a grande incidência de cigarrinha nessa safrinha de 2022, ela ocorreu por conta da ponte verde do milho tiguera. Nós tivemos, pelos fatos que eu mencionei, muito milho no verão, no meio da soja, e tivemos uma janela de semeadura muito extensa. Então, muito ampla, muito larga, então muito milho tiguera. Essa janela, ela larga, ela acontece que a cigarrinha vai migrando do primeiro milho até o último milho, né? Então, o plantio de janeiro, alguns milhos até dezembro, né? De safrinha, em janeiro, até meados de março. Então, essa quantidade de milho no campo proporcionou uma ponte verde enorme, e essa ponte verde foi a grande causadora da grande população de cigarrinhas esse ano. E esse ano é um ano que, ao que tudo indica, é um ano bem crítico, tá? Por questão da produtividade de milho em relação ao complexo de enfesamento. Ivan, você comentou aí, né, de algumas regiões que tiveram essa janela mais cedo. Quais foram as regiões mais problemáticas para essa questão da cigarrinha nesse ano aí no Paraná? Então, nós corremos o estado, né, há 3 semanas atrás, fizemos muitos eventos na região oeste do Paraná, e agora vamos fazer alguns eventos de divulgação também aqui na região central, aqui na região norte pioneiro do estado, tá? O que a gente observa é o seguinte: a região oeste tá bem atacada, tá? Tem
casos de enfesamento, praticamente todo o milho tem enfesamento. A diferença observada são os híbridos que são mais tolerantes ou menos tolerantes. Aqueles que são considerados como sensíveis, esses já praticamente a produtividade pode estar perdida até 100%. Tá? É muito complexo a gente falar sobre porcentagem de perdas nesse momento que está iniciando a colheita. Mas assim, o oeste do Paraná, como tem o milho safrinha mais cedo, então é mais nítido que você vê os problemas. Aqui na região norte do estado, o norte pioneiro, os problemas são menores visualmente, porque o nosso milho é plantado um pouco mais tarde. Então, a cigarrinha, acontece a infecção no milho novo, né? Mas os sintomas eles aparecem quando esse milho está no florescimento e enchimento de grãos. Então, como o milho lá do oeste está mais adiantado, é mais claro os danos, e o milho aqui do norte ainda vai demorar um pouco para a gente ter uma avaliação mais conclusiva, né? Do que pode acontecer, porque o nosso milho é um pouco mais novo. Mas, de maneira geral, tá? A doença, né? O complexo de enfesamento está no estado inteiro, e as regiões que devem colher milho com menos perdas aí são aquelas que têm híbridos que são mais tolerantes. Ivan, diante dessa situação, que lição que fica para o produtor paranaense? O que pode ser feito pensando nas próximas safras para evitar esse problema que a gente acompanhou nesse ano? São aquelas regras básicas, né? As recomendações básicas que a gente sempre fala, que as empresas falam, todos os órgãos públicos falam. O nosso maior inimigo, sem dúvida nenhuma, eu já comentei, é o milho tiguera, é a ponte verde. Tá? Então, a gente tem que evitar a ponte verde. A cigarrinha se chama Dalbolus maides, não é à toa, ela se multiplica em milho. Então, milho é a comida dela, a gente tem que cortar a ponte verde. Então, é controlar milho tiguera na soja no verão. O ciclo de vida dela vai de 70, 80 dias. Se você deixar a soja, o ciclo inteiro da soja de 120, 140 dias sem ter milho nenhum para ela se alimentar, ela vai morrer e acabar o ciclo. Né? Então, temos que cortar a comida dela. Tá? Então, primeira regra número 1, principal de todas, cortar a comida da cigarrinha para ela não se multiplicar, que é milho tiguera, basicamente. Regra número 2, buscar híbridos que são tolerantes. Não existe híbrido resistente, com 100% de resistência. Todos eles multiplicam o complexo de enfesamento. Existem aqueles mais tolerantes, menos tolerantes e os suscetíveis. Então, buscar materiais, né? O produtor tem que buscar na sua lista de materiais aqueles que são considerados suscetíveis de arriscar, né? E trabalhar com aqueles que são tolerantes. Mais ou menos tolerantes, mas trabalhar com esses. Um terceiro ponto, tratamento de sementes, que isso protege a planta ali nos dias iniciais, né, digamos aí, até 10 dias da emergência do milho, o tratamento de sementes consegue proteger contra a cigarrinha. As pulverizações, elas devem ser realizadas, mas tem que ser com critério técnico, tá? Tem que saber se existe a cigarrinha no local e tem que usar os produtos que são os mais indicados. E isso fica em torno aí dos 10 dias da planta de milho até lá o V8 por aí, que é a fase que você controla a cigarrinha. Então tem que fazer pulverizações? Sim, mas não da maneira que está sendo feita dia sim, dia não, ou todo dia, né? Porque se você não controlar a ponte verde, ela não para de se multiplicar. Se você não trabalhar com híbrido tolerante, não adianta você fazer dezenas e centenas de aplicações aí em híbrido que não tem tolerância, né? Daí é bobagem. E, por último, tentar, no máximo, diminuir o período de semeadura do milho. Nós precisamos, de alguma forma, alinhar isso. Tentar semear o milho safrinha no período, uma janela mais curta, por região. Não ter uma janela tão extensa, tão ampla como nós temos hoje, que isso só aumenta a ponte verde. Ivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender essa situação da cigarrinha no estado e destacar esses pontos que o produtor precisa ter atenção daqui para frente. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, os pontos que eu destaquei aqui, basicamente, são os mesmos que nós estamos falando desde o início desse surto de cigarrinha, tá? De 19 para cá. Uma coisa que tem que ficar bem clara, o inseto, ele existe, sempre existiu quando teve milho comercial no Brasil. Os primeiros relatos são da década de 30 no Brasil. Então, assim, a cigarrinha, ela sempre existiu.
O complexo de enfesamento, ele sempre existiu, não com a intensidade hoje, que tem hoje, tá? Mas, assim, nós temos que aprender a lidar com esse problema, e é usar as ferramentas corretas, que são as que eu citei. Uma coisa que nos preocupa muito aqui no IDR Paraná e também com a ADAPAR é o número crescente de aplicações de inseticida sem ter controle praticamente nenhum, né? É um inseto extremamente móvel, é um inseto que ele adquire a doença muito rápido e ele transmite a doença muito rápido. Em algumas horas ou dias ele consegue adquirir a doença, um inseto não infectado adquire doença de uma planta, e algumas horas aí, ou dias ele passa a doença para outras plantas. E ele consegue se deslocar quilômetros, dezenas de quilômetros, ou até centenas de quilômetros, dependendo de uma corrente de ar. Então, assim, esse número de aplicações de inseticida hoje é algo assim muito grande. Os dados da ADAPAR mostram que isso, de um ano para o outro, ele aumentou 6 vezes, depois ele aumentou mais 3, ou seja, de 5 anos atrás a hoje, nós estamos 18 vezes mais aplicações de inseticidas exclusivos para controle da cigarrinha. Então, assim, esse controle químico tem que ser melhor pensado, melhor planejado, e isso está aumentando muito o custo operacional, o custo defensivo e a contaminação do meio ambiente também. Então, essa questão do controle químico é algo que a gente também está trabalhando. E para finalizar, nós estamos fazendo uma rede de agropesquisa, né? Ela já está acontecendo, né? Tem 3 linhas de atuação, né, dentro dessa rede. A primeira linha é monitoramento do inseto e da doença no estado, o IDR já está fazendo isso. A segunda linha é testes de híbridos de milho no estado do Paraná. E nós testamos os materiais com os parceiros, né? A Copacol, a Coamo, a Cocamar e a Integrada. E aqui no IDR também tem outro ensaio, e outro último ensaio na Embrapa Milho e Sorgo, em 7 Lagoas, são parceiros nossos também. Então, são ensaios, 6 ensaios espalhados no Paraná, né, e em Minas, para testar híbridos e mostrar quais deles são mais tolerantes e menos tolerantes. E, por último, são os testes de produto, que daí, ano que vem, vamos começar a rodar isso em rede também, à medida do possível, nas cooperativas, aí nesses parceiros, a IDR e Embrapa, para testar produtos. E também, dentro da parceria dessa rede de agropesquisa, estão 5 universidades, né? A UEL, a UTFPR, a UEPG e a Unicentro são parceiras também. Tem alguns projetos que vão entrar em execução ano que vem. Então, assim, o Estado do Paraná está trabalhando com isso, né, junto com a Secretaria, na figura do secretário, né, dentro dessa rede, para poder trazer alternativas para o produtor rural do Estado do Paraná sobre esse complexo enfesamento e controle da cigarrinha. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. O Ivan Bordim, ele que é coordenador do IDR Paraná, conversou com a gente para mostrar o que está acontecendo lá no estado paranaense com relação às cigarrinhas e o enfesamento nessa safrinha de milho. Nós temos acompanhado ao longo da nossa programação muitos relatos de produtores paranaenses reclamando dessa situação, alta infestação de cigarrinhas, lavouras com sintomas de enfesamentos e queda nas produtividades nesse início de colheita, e aí o Ivan explicando que o que contribuiu para esse aumento da presença do inseto em 2022 foram os problemas com a safra de soja 21-22. O Ivan mostrou aqui pra gente que devido aos problemas climáticos, algumas lavouras foram abandonadas, outras foram colhidas mais cedo, e aí isso permitiu a presença de mais milho tiguera no meio dessas lavouras abandonadas e também antecipou e ampliou a janela de plantio da segunda safra de milho, aumentando essa possibilidade de ponte verde, aumentando a disponibilidade de alimento para cigarrinhas no campo, fazendo ela completar o seu ciclo e aumentar a sua presença, a sua pressão nas lavouras paranaenses. Inclusive, a região mais atingida foi a região oeste do Paraná, a região que já planta mais cedo essa safrinha. O Ivan, inclusive, destacando que praticamente todos os milhos da região oeste do Paraná têm presença de enfesamento, e aí o que vai variar é a suscetibilidade do híbrido. Existem alguns híbridos mais resistentes, outros menos resistentes, outros
suscetíveis, e aí o produtor precisa, essa é justamente uma das estratégias para evitar essa situação, escolher híbridos mais resistentes. A primeira estratégia mais importante é evitar ponte verde, é fazer esse combate ao milho tiguera, diminuir essa janela de plantio, concentrar mais esse plantio, apostar no tratamento de sementes, também nas aplicações preventivas. Tudo isso o Ivan comentou aqui com a gente ao longo da entrevista, para o produtor ficar atento e tentar evitar que esse problema se repita nas próximas safras de milho que vão vir aí pela frente nos anos seguintes. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.